E hoje eu quero falar de uma jovem mulher, né, uma guerreira, né, assim como eu e você, né, tivemos influência de alguém, com certeza ela também foi influenciada pelo pai dela, pelas pessoas que estavam ao redor dela, e ela também deixou um legado para as suas próximas gerações. Né, vamos falar de Axa. Alguém já ouviu falar de Axa? Quem nunca ouviu falar de Axa? Olha, é um nome meio difícil, né? Mas é um nome bom para você colocar na sua filha. Não, estou falando sério. Eu acho bonito, né? Né? E hoje nós vamos aprender sobre Axa. Axa foi filha de Caleb. Quem já ouviu falar de Caleb? Ah, o pai, a maioria já ouviu, né? Eu queria ler com vocês em Josué 15. Abram lá, a partir do 16. Diz assim, ó. Caleb disse: darei a minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Quiriate-Sefer. Quem conquistou a cidade foi Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb. E Caleb lhe deu a sua filha Axa por mulher. Esta, quando foi morar com Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Quando ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: o que é que você quer? Ela respondeu: quero que me dê um presente. Já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Vamos ver o contexto dessa história, né, de Axa aqui. A história de Axa, começando de Caleb, né, ocorre durante as conquistas lá da terra de Canaã. Nesse tempo, Josué já estava bem idoso e ele falava ao povo, né, da sua fragilidade, mas que ainda havia muita terra para ser conquistada. E é nesse contexto que Caleb se apresenta a Josué e pede o Monte Hebron, que havia sido prometido, né, a ele pelo Senhor e por Moisés. Lembrando vocês que Caleb e Josué, né, eles eram os dois dos 12 espias que foram espiar a terra ali de Canaã, e foram os únicos dois que viram algo tremendo na terra, né? Os outros ficaram tudo com medo, né? Mas eles viram algo a mais ali naquela terra, porque foi Deus que havia dado aquela terra. Então, vemos aqui como a nossa história, a minha e a sua, pode influenciar de forma positiva ou negativa o nosso futuro, né? Então, a gente vai voltar um pouquinho ali no tempo. Vamos ver Josué 14, 13. Diz assim, ó. Josué o abençoou e deu a cidade de Hebron a Caleb, filho de Jefoné, para ser a herança dele. Gente, quando foi prometido aqui para Caleb essa terra, ele tinha 40 anos. E agora ele estava com 85. E ele sentia o vigor dos 40 anos, que está lá em Josué 14. Sabe por quê? Eu vou abrir um parênteses aqui, né, nessa história. E eu vou dar uma dica super importante para vocês, para todos vocês, homens e mulheres, né? Quem quer uma dica para rejuvenescer? Amém? Quem quer ficar lindão e lindona por muito mais tempo, até Jesus voltar? Amém? Então, olha, você sabia, isso é verdade, né, gente? Verdade. Que o segredo é assim que Deus nos renova, que é servir ao Senhor. Né? Que o segredo da juventude está envolvido na obra do Senhor, né? Servir a Deus e às pessoas. E a Bíblia fala que até mesmo na velhice darão frutos. Então tome posse e veja se não se aposente antes da hora na obra de Deus, tá bom, gente? Você pode se aposentar lá onde você trabalha, mas para Deus não. Quando nós estamos servindo, nós não temos tempo para pensar em coisas que não edificam, né? Nós não temos tempo para fazer fofoca, né? Para ter inveja, para ficar com raiva de alguém, para ter preguiça, né? Nós não ficamos ociosos, não podemos, assim a gente não sente que a gente tem que desistir.
E um exemplo disso, gente, Davi, com 70 anos, rei Davi, com 70 anos, ele não conseguia nem se esquentar. Tinha que ir lá alguém esquentar ele ali, porque ele estava, sabe? Será que ele não ficou assim porque ele parou de ir às guerras? Né? Ele se aposentou, será, antes do tempo? Porque Caleb, com 85 anos, quando ele conquistou Hebrom, ele disse que ele estava tão forte, que ele se sentia tão renovado. Ele disse assim, ó, continuo forte como no dia em que Moisés me enviou, e ainda posso viajar e lutar tão bem como naquela época. Gente, não é demais? Fala assim, uau! Olha, esse é o poder de manter a chama acesa do Espírito, a chama acesa de uma promessa de Deus nas nossas vidas. E muitas vezes nós ficamos presos, né, a fatos, né, do nosso passado, ao invés de a gente se apegar às promessas de Deus para o nosso futuro. Em outras palavras, a gente às vezes fica tão apegado nas coisas deste mundo, né? A gente quer tão as coisas assim rápido, né? Assim, tipo miojo lamen, né? Que é rapidinho, 3 minutos, a gente quer tudo rápido. E, gente, a gente desiste muito fácil. Não, já passou 45 anos dessa promessa. E que Caleb falou? Nossa, eu continuo forte, como no dia em que Moisés falou comigo ali. Então é isso que nós temos que estar focado naquilo que Deus tem para nós. Agora, voltando para a nossa história, Caleb diz que quem conquistar Kiriat Safé, quem conquistar essa cidade, né, que ficava ao lado de Hebrom, seria seu genro, iria se casar com Axa. Otiniel conquista a terra e se casa com Axa. Interessante, né, que a gente vê nas entrelinhas da história, a gente pode perceber que eles já se conheciam desde pequenos, porque eles eram primos. Naquela época se casavam primos com primas, né? Então, com certeza, ele lutou com todas as forças dele, né, para conquistar a terra e assim conquistar o coração de Axa. E essa terra que Axa e o esposo receberam era um território chamado originalmente Negueb de Caleb. O Negueb era uma terra seca, um deserto. Ele ficava ao sul de Israel, onde se encontram os desertos. Né? Diferente do norte de Israel, onde se encontra a Galileia, o Rio Jordão, o Mar da Galileia, vales assim com maravilhosas plantações. Mas ali no Negueb, a terra era seca, árida, um deserto mesmo. Até nesses lugares que tem as plantações é deserto, né? Tudo lá é deserto. Mas a gente vê que tem algo diferente ali. Mas a gente vai aprender com algumas características, né, dessa jovem mulher, que eu imagino que ela era jovem, né? Ela está influenciando até hoje aqui. Talvez você nunca, né? Tem gente que falou que nunca ouviu falar de Axa. Você nunca tem ouvido falar dela, mas hoje ela vai te influenciar. Olha que, gente, que tremendo, né? Quando a gente vê assim, como a palavra de Deus é viva. Tantos anos, eu não sei nem quantos anos faz isso, né? Mas ela vai nos influenciar hoje. Nós vamos sair aqui com o coração em chamas, né? Então vamos começar pelo seu nome, Axa. Há muitos significados, né? Primeiro, tornozeleira, ou seja, aquela que está presa ao tornozelo, enfeite para o tornozelo, né? Outro significado, adornada, e outro significado é rompendo o véu, que nós já vamos falar sobre esses significados. Então a gente vai ver essas características que Axa tinha. A primeira que eu vejo aqui, ela tinha intimidade com o pai dela. Gente, quando ela desceu do jumento, né, que fala lá em Josué 15, 18. Pensei que estava ali. Caleb lhe perguntou, o que é que você quer? Gente, ela desceu do jumento. Ela nem falou nada. O pai já sabia que ela queria algo, que ela ia pedir alguma coisa, né? Assim como o nosso Pai Celestial, Ele sabe que nós precisamos de algo, Ele conhece o nosso interior, os nossos pensamentos, Ele nos ama, né? Ele diz assim para nós, lá em Mateus 7, 7 e 8, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis,
batei e abrir-se-vos-á, pois todo que pede, recebe. Todo que busca, encontra, né? E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Esse é o nosso Pai. Então a gente tem que pedir mesmo. E Caleb sabia que ela queria pedir algo para ele. E fala a verdade, a gente sabe quando os nossos filhos vão vir para pedir alguma coisa, né? Vão com aqueles olhos pidonchos assim, né? Ou se começa a beijar muito, né, Nê? A gente já sabe, né? Então, quando ela desceu do jumento, eu imagino aquele olhão dela, assim, olhando para ele. O que você quer, né? Ele falou para ela. Axa era ousada. Outra característica. Axa era corajosa. Gente, ela cresceu num ambiente de fé. Imagina, ela cresceu ali perto de Josué, de Caleb, daqueles homens ali. Ela cresceu ouvindo as conquistas de seu pai, a coragem deles de espiarem a terra. Quantas vezes ela não ouviu essa história? Gente, porque fala a verdade, o pai e a mãe da gente, eles contam a mesma história várias vezes, não é? Então Caleb devia ter contado aquela história inúmeras vezes lá para Axa, né? E para os outros filhos também, né? Que somente ele e Josué tinham ficado empolgados com aquela terra. Somente esses dois sonharam os sonhos de Deus para aquele lugar. Gente, era Deus que estava dando aquela terra de Canaã. E só os dois sonharam o sonho de Deus, né? E mesmo sabendo que tinha gigantes, eles olharam para o lado bom. Eles olharam que ela era uma terra frutífera, que emana leite e mel, né? Eles não foram pelas conversas dos que traziam desânimo, dos que viam o impedimento deles estarem ali naquele lugar. Pois se Deus falou, isso aí. Né? E será que tem pessoas que têm jogado balde de água fria nos seus sonhos, nos sonhos de Deus para a tua vida? Aquilo que você tem certeza que é Deus que deu, mas estão lançando. Mas e porque o inimigo, né, ele usa pessoas às vezes para nos atingir, né? Qual a nossa atitude quanto a isso? Será que nós temos olhado para as promessas ou para as circunstâncias? Qual tem sido o nosso foco, nosso alvo? O Senhor ou aquilo que está acontecendo ao nosso redor? Qual tem sido o nosso alvo? Daí quando o pai dela diz para ela, o que você quer? Ela logo diz, quero que me dê um presente, né? Já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. E aqui a gente vê um dos significados do seu nome, adornada, que quer dizer Axa. Por isso que eu acho bonito o nome de Axa, de verdade, para pôr o nome da filha. Gente, qualquer um pensaria assim, que presente de grego eu ganhei, né? Uma terra seca, né? Um deserto, que não tem como ter animais, que não tem como plantar nada, né? Mas assim como seu pai olhou para a terra de Canaã e viu lá algo de Deus, ela também foi visionária. Outra característica dessa mulher, ela viu mais longe, ela olhou aquilo, ela viu, não, uau, eu posso fazer algo diferente nessa terra. O que ela pediu ao pai foi que ele lhe desse o que poderia transformar aquele deserto em um lugar frutífero, né? E ela deve ter pensado, eu vou enfeitar este campo. Acho que ela olhava para aquele deserto e já imaginava flores, né? Imaginava assim, grama naquele lugar. E ela imaginava, esse deserto vai se transformar num campo muito melhor do que qualquer terra boa. Porque ela estava focada naquilo que era o sonho de Deus para a vida dela, que era o sonho do pai dela, que ele havia dado para ela. E assim como Axa, nós temos muitas ideias excelentes, né, gente? Quando a gente sonha em nossos corações, mas como colocar em prática? Como eu posso fazer acontecer aquilo que nós sabemos que Deus já nos deu? Que nós sabemos o que nós temos de Deus. Né? Será que eu tenho começado algo e não consigo concluir, né, aquilo que eu sonhei? Será que quando vem um desafio, uma dificuldade, será que eu vou em frente ou eu já desisto? Né? Será que eu tenho procrastinado, né? Ou seja, deixando sempre para outro dia? Ah, hoje não, hoje vou deixar para outro dia, quem sabe? Amados, nós temos que perseverar, nós temos que ir em frente, né? Mesmo quando vierem as dificuldades, não é fácil. Jesus,
ele disse que não seria fácil, mas nós temos que lutar e conquistar aquilo que Deus, ele já colocou nas nossas mãos. Influenciar pessoas através das nossas vitórias e até mesmo das nossas derrotas momentâneas. Amém? Que nós sofremos muito, às vezes nós sofremos, mas são coisas momentâneas e que vai passar, né? Das nossas lutas, da nossa perseverança, nós temos que perseverar. Deus, ele deu a cada um de nós, com certeza, cada um de vocês que está aqui, dons e talentos que devem ser usados para a sua glória, né? Sabendo que outras pessoas vão ser tocadas através de nós, né? Seguirão o nosso exemplo de perseverança. Você quer ser uma boa influência para alguém? Amém? Nós somos pessoas indesistíveis, nós somos vencedores. E por onde passarmos, nós vamos adornar o que parece que não tem mais jeito ali, o que está seco, o que parece que está sem vida, nós vamos adornar. Amém? Mas quem poderá nos ajudar? Né? Não é o Chapolin Colorado. Daí entra outro significado do nome Axa. Rompendo o véu. E o que significa isso? Véu, gente, é uma barreira para se vencer, né? E muitas vezes a gente precisa de ajuda. Aliás, a gente sempre precisa de ajuda, porque a gente não faz nada sozinha, né? Então, o que a Axa pensou? Ela imediatamente pensou no que ela precisava, identificou quem poderia ajudá-la, e ela foi até seu pai e pediu. E só com o olhar, hein? Acho que ela nem olhou daquele jeito, né? Foi que ela tinha intimidade. Gente, isso é uma chave que nós temos que ter com Deus. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Salmo 25, 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Ou seja, os seus segredos, em outra versão. Ele irá se revelar a nós quando nós temos intimidade com Ele. Em Colossenses 2:3, diz que nele, em Jesus, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nele, em Cristo Jesus, nós temos tudo o que precisamos. Quando temos intimidade com Ele, nós temos direção, nós temos renovo, nós temos liberdade, nós temos paz, nós temos perdão, nós temos vida abundante, nós temos vida eterna, né? Entenda uma coisa, nós é que precisamos de Deus. Deus não precisa de nós. Tipo assim, Deus não está fazendo, eu estou orando já faz 2 dias, ou 2 meses, ou 2 anos. Deus não está, sabe, não está cumprindo aquilo na oração, não parece que não estou conseguindo. Eu vou largar de Deus, não quero mais saber de Deus. Gente, Deus vai continuar sendo Deus. Ele não precisa de nós, mas nós precisamos dele. Né? Em Josué 15:19, diz assim, ela respondeu, né, quando Caleb falou para ela, o que você quer? Ela disse, quero que me dê um presente. Já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. Interessante, gente, que ela não se queixou da terra seca que ela ganhou. Ela não murmurou do presente, mas ela pensou no que poderia transformar aquele lugar. Ela sabia que o mesmo que deu a terra seca era o mesmo que podia lhe dar as torrentes de água, né? Porque muitas vezes a gente reclama, né, do que Deus nos dá, no momento parece que não vai ter utilidade, né? Mas agindo assim, nós podemos impedir Deus de nos abençoar com coisas melhores. Porque talvez Deus nos dê algo, né? Parece tão pequeno, mas Ele vai nos provar com aquilo.
se a gente vai ser fiel naquilo que Ele tem nos dado. Mateus 25, 23 diz assim, ó: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Então, quando o Senhor nos colocar algo, mesmo que pareça ser tão pequeno, mas se a gente fizer aquilo com excelência, se a gente se apegar naquilo, se a gente adornar aquilo que parece tão pequeno, Deus, Ele vai colocar mais e mais nas nossas vidas. Axa, ela foi determinada, ela não fez rodeio, ela foi direta, ela era filha, ela pediu ao pai, ela tinha uma identidade de filha. Então, diante da terra seca, ela via além do véu, que é o nome dela, né? E agora ela precisava perseverar para tornar essa terra seca numa terra frutífera. Ela creu que o seu pai daria. Então é essa outra maneira de romper o véu. Ter fé. Fé é aquilo que a gente não enxerga ainda o resultado, mas nós sabemos que vai acontecer. A certeza das coisas que a gente não vê, mas eu tenho certeza que vai acontecer, porque Deus vai fazer. Amém? Então ela desejou as fontes de água e ela sabia que para resolver a secura da terra seria somente com água. De onde veio essa fé de Axa? Com certeza, né? Veio de ouvir os feitos do seu povo através do seu pai de Josué, né? Gente, e eu quero perguntar uma coisa para vocês, você pai e mãe, o que nós temos falado dentro dos nossos lares? Será que nós temos murmurado, falado mal dos nossos líderes espirituais? Ou de nossos lábios saem palavras assim que edificam, que trazem vida, que trazem bênção? Ou será que nós temos falado maldições? Às vezes sem perceber nós temos falado mal das pessoas, nós temos criticado as pessoas. Axa, ela tinha aprendido que o seu povo, mesmo murmuradores, né, gente? Vamos falar a verdade que aquele povo murmurava, né? Ela tinha aprendido que eles tinham tudo o que precisavam. Água fluindo da rocha, apesar das dificuldades, dos gigantes, vivendo momentos de guerra, né, de conquistas, mas também era uma terra que tinha leite e mel. Ela tinha um pai que ajudou na hora da necessidade. Assim como eu e você, nós temos esse pai. Talvez você não tenha um pai terreno aqui hoje, né? Talvez o seu pai já se foi, ou você nem conheceu o seu pai, né? Nós temos tantas histórias, mas nós temos um pai celestial, que nós podemos entrar, falar com ele a qualquer hora, porque o véu já se rasgou, né? Além do véu nós podemos entrar para falar com ele. Ela pediu e recebeu aquilo que faltava para tornar toda a aridez ali daquela terra e toda a dureza daquele deserto em terra fértil e agradável. Ela pediu as fontes, as torrentes de água, e ela recebeu. Agora eu quero que você feche os olhos um pouquinho. Feche os olhos bem forte. O que você precisa hoje? Qual a sua dificuldade? O que está tirando o seu sono? O que está te fazendo chorar? Pense que o pai, só de olhar nos olhos, já sabe o que você necessita, mas hoje ele te pergunta: o que você quer? Do que você precisa? Continua com seus olhos fechados. Hoje você está olhando para a terra seca ou para aquele que é a própria fonte de águas? Você está olhando para o deserto ou para aquele que transforma o deserto em mananciais de águas vivas? Pode abrir os seus olhos. E nós vamos continuar. Em Josué 15, o 19b, diz assim, ó: então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Gente,
Que demais isso, ó. A Bíblia diz que Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Ele não deu apenas uma fonte, mas ele deu fontes superiores no alto e as fontes inferiores no vale. Que lição linda e profunda que nós vamos tirar aqui. Nós podemos ver em nossas vidas aquilo que o Senhor já nos tem concedido, já nos tem dado. Mas será que já é o suficiente? Será que nós vamos cruzar os braços e não fazer mais nada? Parece que acabou, né? Vou fazer isso e pronto. Tipo, ganhei essa terra aqui, né, que meu marido conquistou, tá bom demais, vou descansar. Axa, ela não parou por aí. Ela pensou no legado que ela ia deixar para as futuras gerações, para aqueles que viriam depois dela. E ela deixou sua marca, a influência dela ali. Através da atitude que tomou. Ela não pensou só nela. Ela pensou assim: precisamos de água para ter rebanhos, precisamos de água para agricultura, para desenvolvermos, para crescermos. Ela pensou lá na frente, ela viu aquela terra e ela não olhou para aquilo. Ela já imaginou aquela terra cheia de água, cheia de flor, cheia de planta, sabe? De uma agricultura ali, rebanhos ali. E nós também precisamos que o Pai nos dê dessa água. Você precisa de água viva, né? Você lembra da mulher samaritana? Quando ela foi ao poço em busca de água natural, ali para saciar a sede, ela tinha uma vida totalmente torta, né? Uma vida assim, aos olhos humanos, horrível. Mas lá ela encontrou água viva, ela se encontrou com Jesus. João 14, o 13 ao 15, diz assim, ó, Jesus respondeu a ela: quem beber desta água voltará a ter sede, a água do poço ali. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Resumindo essa história, né? Essa mulher, que a gente não tem nem o nome dela, essa mulher samaritana, né? Ela foi a primeira mulher evangelista ali da Bíblia. Muitos conheceram Jesus através dela. Ela pregou para muitas pessoas. Ela levou muitos até Ele. Gente, água é vida, é produção. Água fala de crescimento, de santidade, nos fala de abundância, de multiplicação, de limpeza, de purificação. Água nos fala de vida animal, vegetal e principalmente humana. Gente, o nosso corpo tem 70% de água, não é, Kelly? É, né? Ele é composto de 70% de água, imagina, gente. A gente não consegue viver sem água no natural. E espiritualmente, sem a água viva do Senhor, nós não conseguimos. Essa água é a palavra de Deus. Apocalipse 22:17 diz assim, ó: Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Interessante que a Bíblia, né, podia só falar que Caleb tinha dado fontes a ela, mas diz fontes superiores e fontes inferiores. Fontes superiores nos levam, né, a pensar num nível elevado em Deus, que nós podemos assim pensar em fontes eternas de Deus, nas bênçãos do céu que só Deus pode nos dar, né, que só Deus pode nos conceder. As fontes superiores do Senhor em nós. Quantas vezes não desfrutamos dessas fontes superiores em nossos lares? Né? E quantos ainda lutam com o que pode ver, com as coisas da terra, com a força do próprio braço? Né? Talvez você que está aqui me ouvindo hoje, você tem lutado tanto com as suas forças e você está tão cansado, sobrecarregado, né? Porque quer fazer com a tua força. Gente, isso tudo é mais difícil, é mais pesado.
Às vezes a gente só se limita nessas fontes naturais somente. Não, nós temos que ir nas fontes superiores, nas fontes do alto, naquilo que nós não enxergamos. Mas aonde há descanso, aonde há esperança, aonde há vida eterna, aonde há renovo. Mas quando a gente tem as fontes superiores, né? Quando nós temos Deus nos abençoando, nos ajudando, daí tudo floresce, tudo se multiplica, por mais simples que seja, né? E, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o trabalho. Um trabalho que é abençoado por Deus. Mesmo que a pessoa ganhe pouco, mas parece que o trabalho das mãos ali rende. Essa pessoa é fiel no pouco, ela tem as fontes do Senhor, né? Quantos, né, que vemos receber herança e perdem tudo? Tem um monte de dinheiro e perde tudo. Por quê? Falta direção, falta bênção, sabedoria das fontes superiores. E quantas pessoas não recebem herança nenhuma, mas ela tem as fontes superiores. E elas deixam legado, elas deixam uma herança para as próximas gerações. Vocês estão entendendo, gente? Mais importante do que a força do nosso braço, o nosso trabalho, é nós estarmos com essas fontes superiores nas nossas vidas, né? Com esse rio de água viva que vai transbordar de dentro de nós, que é a palavra de Deus e é o próprio Senhor Jesus. Axa, ela sabia que precisava disso, né? E Deus, Ele nos dá fontes superiores e Ele nos dá as fontes inferiores. Deus, Ele abre as janelas do céu sobre aqueles que o buscam, sobre aqueles que obedecem a sua palavra, e abre também as fontes inferiores aqui na terra, abençoando a obra das nossas mãos. Amém? Axa, ela não pensou somente nela, como eu já disse, né? Mas ela queria ser uma boa influência para os seus filhos, para o seu povo ali, para as futuras gerações. Ela influenciou através da sua força. Ela fez acontecer, porque ela era corajosa, ela não tinha preguiça, ela tinha intimidade com o Pai, ela deixou um legado, ela foi além do que os seus olhos podiam ver. No Salmo 126, gente, a gente tem o resultado dessa torrente de Negueb, do Negueb. Vamos ler? Vamos lá, Salmo 126. A gente cantou aqui hoje. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia grandes coisas, né? O Senhor tem feito por eles, com efeito, grandes coisas o Senhor por nós, fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. O versículo 4, preste bem atenção, ó. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Vou falar de novo o versículo 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Gente, nesse salmo a gente vê a importância dessas torrentes. O salmista diz: restaura, Senhor, nossa sorte como as torrentes do Negueb. Isso quer dizer que essas torrentes, elas mudaram toda aquela terra árida para uma terra frutífera, trazendo tanta alegria ao povo, que era como se eles estivessem sonhando. E esse salmo, ele era cantado, era um salmo de romaria. Ele era cantado quando o povo ia para Jerusalém, na festa da Páscoa. Eles iam cantando esse salmo, porque salmos são músicas, são canções. E eu fico imaginando como que eram essas canções, né? Então, assim como Axa sonhou e foi ousada em pedir águas ao Pai, vamos ao Pai e pedir que toda sequidão em nossas vidas se torne torrentes de águas,
para alcançar pessoas ao nosso redor. Não é só para a gente ficar encharcado, não. O que adianta eu ficar encharcado e não compartilhar isso com ninguém? Eu só vou me afogar assim, né? Não, eu tenho que encharcar e transbordar. Vamos pedir isso para o Senhor, que nós sejamos uma influência de Deus para as pessoas, e que o nosso legado seja mesmo de homens e mulheres segundo o coração de Deus, assim como foi o legado de tantas pessoas que conhecemos. Comece a lembrar de pessoas que fizeram a diferença na tua vida, que já não estão mais aqui, que já se foram. Outras estão, outras são pessoas que a gente nem conhece, nem conheceu pessoalmente, nunca vamos conhecer, mas que fizeram e fazem total diferença em nossas vidas. Um exemplo disso são os apóstolos, né? São os profetas, são os personagens bíblicos ali, né? Eles fizeram toda a diferença na nossa vida. E isso sem falar de Jesus. Só estou falando de Paulo, de Pedro, de João, de Moisés, de Josué, de Daniel, de Joel. Esses homens fizeram a diferença. Eles deixaram um legado, assim como Axa deixou um legado. Assim como eu e você, nós vamos deixar um legado, amém? Para as futuras gerações. A gente vê também na vida de Axa o quanto ela influenciou o marido, né, para o bem. Otiniel se tornou o primeiro juiz de Israel e ficou como juiz de Israel durante 40 anos. E em todo o tempo em que ele foi juiz, houve paz em Israel. Que nós sejamos pessoas que influenciem outros para o bem o tempo todo e em todo o lugar. Como você e eu estamos sendo vistos? Primeiramente por Deus. Você se analisar, como Deus tem me visto. Qual o legado que eu estou construindo aqui? Qual o legado que você está construindo? Será que a gente está pensando somente na gente? Será que nós estamos tão egocêntricos, pensando somente em nós? Ou será que nós estamos pensando nas futuras gerações? Para que o Senhor venha realizar os sonhos dele nas nossas vidas. Com certeza, os sonhos de Deus, os sonhos que Deus tem para nós, não é só para nós. Os sonhos que Deus tem para mim e para você vai tocar mais vidas, com certeza. Não é só para nós. Ele deseja que a gente desabroche, que a gente toque as vidas através das nossas vidas. Então a gente vai concluir. O primeiro passo é termos a identidade de filhos e filhas. Para isso nós precisamos abrir o nosso coração para o Senhor Jesus. Nós precisamos dele. Salmo 37:5 diz assim, ó: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Confiar, crer, ter fé. Outra coisa que nós precisamos reconhecer que nós precisamos de Deus. Nós não conseguimos fazer nada sem ele. Pare de pensar que você e eu, nós podemos alguma coisa sem ele. Nem respirar nós não podemos. Se ele cessar a nossa respiração, nós já não estamos mais aqui. Você já pensou nisso? Que nós estamos aqui hoje, mas e daqui uma hora? Daqui um minuto? Nós não sabemos. Nós, nem um fio do nosso cabelo. A gente não consegue fazer nada sem Deus. Ele sabe, gente, quantos fios de cabelo cada ser humano tem. Ele nos conhece. Em João 15, versículo 5, Jesus fala assim: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, quem está nessa videira e eu nele, esse dará muito fruto. Porque sem mim nada quer dizer nada podeis fazer. Sem Jesus nós não podemos fazer nada. Não pense que nós somos alguma coisa. Não podemos fazer nada sem ele nas nossas vidas. Outra coisa, nós temos que confiar que ele tem o melhor para nós. Salmo 37:3:
Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Ou seja, Ele vai suprir toda a nossa necessidade, toda a necessidade que nós temos, tanto na carne como espiritual. Ele vai suprir, se nós confiarmos no Senhor. Outra coisa que nós temos que fazer é obedecer ao Senhor. João 14:21. Jesus falando: quem tem meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Porque não adianta a gente saber a Bíblia e não obedecer a Deus. Nós não estamos mostrando amor a Ele. Ah, mas é muito difícil obedecer a Deus. Para Jesus não foi fácil também, mas Ele obedeceu. Ele foi até a morte, morte de cruz, por mim e por você. Não foi fácil para Ele também. Ele diz: aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Nós só teremos essa força, essa revelação, quando a gente tomar uma posição em Deus. Nós temos que nos posicionar nele. Quem eu sou nele? Eu quero ser a vara ali da videira. Eu quero estar nele. E por último, perseverar. Mateus 24:13 diz assim: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Nós vamos perseverar, gente. Nós vamos até o fim. E nós vamos cantar ainda: vai valer a pena. Vai valer a pena, sim. Porque valerá a pena. Tudo que a gente deixou para o Senhor, tudo que a gente fez por Ele, gente, não é nada comparado ao que Ele fez por nós. Vai valer a pena.